Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai continuar falando sobre meteorologia. Pessoal, como a gente já tem falado nas outras aulas, a meteorologia ela é muito importante. Isso porque ela alerta quando um evento ou viagem deva ser cancelado. Ela também previne catástrofes, é, e também já até definiu o rumo de batalhas. E isso é o que eu vou mostrar para vocês hoje, alguns fatos importantes em que a meteorologia ela foi crucial para evitar certas coisas. E isso sem contar, gente, que os estudos da influência de variáveis meteorológicas na saúde e na agricultura, ela vem sendo muito importante. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar a primeira previsão do tempo na história. Gente, a primeira previsão do tempo, ela ocorreu em 1860 na Holanda e ela foi publicada no jornal The Times e ele alertava a ocorrência de uma violenta tempestade. Porém, gente, lá em 1957, a previsão do tempo ela foi televisionada dentro da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E quem apresentou esse momento histórico foi um professor da universidade, Joey DeNardo. E ele desenhou figuras em uma lousa e explicavam ao público qual seria a previsão do tempo para os próximos dias. Olha que legal! O próximo fato importante que eu vou falar para vocês é que a meteorologia e as medidas de saúde pública, como que ela ajuda, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, eventos como secas, inundações, ciclones. Então, todos esses eventos, eles são capazes de gerar surtos epidêmicos, ou seja, de doenças como a malária, diarreia, dengue, meningite, dentre outras. E por isso, monitorar as mudanças climáticas é importante também para a saúde pública, porque com isso ajuda o Estado e a comunidade a tomar medidas para evitar esses desastres. E agora aqui, gente, o primeiro higrômetro, é, ele foi feito lá em 1820. Gente, é importante lembrar que o higrômetro ele é usado para medir a umidade relativa e absoluta do ar. E o funcionamento desse primeiro higrômetro ele ocorria de modo mecânico, na qual utilizava materiais orgânicos como o cabelo, que era capaz de se dilatar ou contrair de acordo com as variações de umidade atmosférica. Olha que interessante! E aqui a década mais quente da história. Então, a partir da meteorologia, foi possível definir a década entre 2001 e 2010 como a mais quente da história. Então, segundo os dados coletados na Organização Meteorológica Mundial, isso provoca o aquecimento global. E esse aquecimento global, como nós sabemos, é uma realidade atual, né, gente? Que vem ocasionando aí o derretimento das geleiras e vários outros prejuízos que podem ocorrer com a humanidade se esse aquecimento global. A meteorologia também, ela já registrou a temperatura mais alta. E uma delas ocorreu, gente, no Vale da Morte, que é um deserto que se localiza a leste da Califórnia. E lá foi registrado 56 graus Celsius. Um outro local muito quente também é um deserto que se localiza no Irã. E lá foi encontrada uma temperatura atmosférica, foi registrada uma temperatura atmosférica de 70 graus Celsius. A próxima temperatura aqui que a gente vai falar é a temperatura mais baixa já registrada. E a primeira delas que a gente vai falar é a que foi localizada lá em Omiakom,
que fica localizado próximo ao Círculo Polar Ártico. E lá, gente, foi registrada a temperatura de menos 71 graus Celsius, ou seja, muito frio. Já esse aqui de baixo, esse local aí é chamado de Estação Vostok e ele se localiza lá na Antártica. E lá foi registrado, gente, uma temperatura de menos 82,2 graus Celsius. E essa temperatura ela foi registrada no dia 21 de julho de 1983. Ou seja, muito baixa, gente. Muito baixa mesmo. Muito frio. E agora eu vou falar aqui que a meteorologia ela também ajudou na invasão de Normandia e na Batalha de Stalingrado. E essa invasão à costa francesa de Normandia, ela só foi possível graças a análises meteorológicos, que eles mostraram que nos dias 4 e 5 teriam climas extremamente severos, capazes de mudar o resultado da batalha. Então, o dia 6 de julho de 1944 era o mais viável para a operação. E assim foi feito e acabou dando certo. Foi aqui onde ocorreu a invasão de Normandia. E já aqui, a Batalha de Stalingrado, que ela ocorreu na Alemanha, ou melhor, que foi uma batalha da Alemanha contra a Rússia. Então, o país de Hitler, ele tinha uma estação meteorológica que era capaz de avaliar o tempo e informar os navios submarinos alemães que atuavam. E a partir de então, dessas avaliações climáticas da Rússia, foi possível para eles planejar os ataques com muita antecedência e a partir de então poupar a vida dos seus soldados que poderiam vir a sofrer com as baixas tempestades. E aqui eu trouxe para vocês, gente, alguns equipamentos utilizados em meteorologia que foram utilizados e são utilizados até hoje. Então, a gente vai falar um pouco de cada um desses equipamentos. O primeiro aqui que vocês estão vendo, que foi inventado, foi a bússola. A bússola, pessoal, que é um objeto utilizado para a orientação geográfica. Acredita-se que ela foi inventada 2000 anos antes de Cristo, porém o seu aperfeiçoamento ele ocorreu séculos depois pelos chineses e ela foi importante para os navegadores. O próximo que a gente vai falar aqui, o próximo que a gente vai falar aqui é o barômetro. Não é isso? O barômetro, gente, que é um instrumento que ele é utilizado para medir a pressão atmosférica. O próximo foi o manômetro. O manômetro, que é um instrumento utilizado para medir e indicar, gente, a intensidade de pressão do ar. Já o próximo que a gente vai falar aqui é o higrômetro. O higrômetro que ele, além de medir a temperatura, ele mede também a umidade do ambiente. E o próximo que a gente vai falar é o giroscópio. Aqui. Deixa eu circular para vocês. Inventado em 1850. Essas datas, gente, indicando aí a data que eles foram inventados, né? O giroscópio, ele foi criado em 1850 e ele é um instrumento que ele veio substituir a bússola na navegação marítima. E ele também, gente, é muito utilizado para entender o posicionamento. O próximo que a gente vai falar aqui é o altímetro, 1880. O altímetro, gente, ele mede as alturas ou as altitudes. O próximo que a gente vai falar é o cronômetro. Aqui, 1920. O cronômetro, gente, ele mede o tempo, ou seja, ele mede frações de tempo. Já o próximo aqui que a gente vai falar, os satélites artificiais.
Estes, gente, são muito importantes porque eles nos fornecem diversas informações. Ou seja, existe satélite artificial de comunicação, que ele cria canais de comunicação para televisão, telefone, rádio, internet, etc. Existe também satélite meteorológico, que ele vai auxiliar na previsão do tempo. Satélite de posicionamento, que ele mostra a posição de aeronaves, navios, pessoas em qualquer parte do mundo. Existe também satélite ambiental, que ele vai monitorar desmatamentos, queimadas. Existe também satélite de observação, que ele é usado pelos astrônomos para monitorar os astros, dentre outros. E vocês sabem, né, gente, que esses satélites artificiais, eles orbitam ao redor de corpos celestes. E o próximo que a gente vai falar aqui é o GPS 1995. O GPS, gente, que ele é um sistema de posicionamento global. E ele é um instrumento que auxilia também na navegação. E o próximo e último que a gente vai falar aqui é o GLONASS. O GLONASS, que é o sistema de navegação global por satélite, que ele também nos fornece a localização. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado.